Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, nos colocamos na Tua presença, nós pedimos a Tua bênção. Nós oramos para sermos edificados pela palavra do Senhor, no poderoso nome de Jesus. Mais do que conseguir porque nós queremos, nós oramos para sermos agraciados para conseguir. Queremos estar próximos do Senhor e ser usados para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E a pergunta que nós queremos responder nesta noite é: o que eu posso fazer além de orar para que o reino de Deus venha? Mas antes de eu responder esta pergunta, eu preciso explicar o conceito do reino de Deus, porque ele é muito complexo. Dependendo de como o pastor fala ou o professor fala, ficaremos com uma ideia parcial, e quem tem um pouco de inteligência lembrará de algumas passagens bíblicas, ligará os pontinhos e achará o assunto muito confuso. Mas antes que você, inteligente, junte os pontinhos e ache que o assunto ficou confuso, eu quero explicar o conceito de tal maneira que depois nós responderemos a pergunta: além de orar, o que eu posso fazer para que o reino de Deus venha? A primeira coisa, quando nós falamos do reino de Deus, de vir o reino de Deus, nós não queremos em nenhum momento dar a impressão que Deus não está reinando. Se tem uma coisa que a Bíblia deixa claro, que Deus é o Senhor e juiz da criação, pronto e acabou, e ninguém tem poder ou autoridade para falar para Ele que o Senhor não será nem o juiz e nem o Senhor da criação. Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele deu consciência e vida, deve satisfação a Ele sim, porque foi criado à sua imagem e semelhança. Não tem nada neste universo ou nesse planeta Terra que não esteja debaixo do governo soberano de Deus. A verdade é que um dia Satanás, que era um querubim, bem próximo do Senhor, rebelou-se com 1/3 dos anjos do céu, e eles se tornaram os demônios. E a palavra de Deus diz que eles foram lançados aqui para o planeta Terra. Eles moram no planeta Terra, porque Deus, no seu poder, na sua autoridade, no seu governo soberano, disse que eles ficariam aqui na Terra, e na Terra eles estão. Eles não estão na Lua, não estão em nenhum outro lugar. Na década de 90, quando falava-se muito de batalha espiritual, era normal nas peças teatrais, nas igrejas, descrever o diabo como um ser que estava num lugar pegando fogo, planejando contra a igreja. Ele não está no lugar pegando fogo. Ele ainda será lançado no lago de fogo. Neste momento ele mora no planeta Terra com todos os seus demônios. E dependendo do vizinho que você tem, você desconfia que ele mora até no seu bairro. Não sabemos exatamente onde ele mora, mas tem hora que a gente desconfia. Eu acho que ele mora lá em Brasília. Mas o fato é que ele mora no planeta Terra. Ele está no planeta Terra, debaixo do governo soberano de Deus. Mas é claro que a Bíblia diz que este mundo, debaixo do governo soberano de Deus, jaz no maligno. E não só a Bíblia diz isso, mas o Senhor Jesus disse que Ele é o príncipe deste mundo, debaixo do governo soberano de Deus, porque este mundo em pecado separou-se de Deus e está debaixo da autoridade de Satanás, como concedido pelo Senhor que assim o seria. Até a autoridade de Satanás na terra está debaixo da liberação de Deus, que é o Senhor e o juiz de toda a criação. Uma vez que ficou claro que Deus é rei soberano sobre tudo, mesmo sobre o reino das trevas, que está aqui na terra debaixo de uma permissão de Deus, é verdade que o Senhor também disse
que quando o Messias viesse da descendência de Davi, da tribo de Judá, ali ele estaria começando um reino aqui na terra, que não seria subjugado por nenhum outro reino, e por fim subjugaria todos os reinos da terra. Então, por isso, quando Jesus chegou, era normal que ele dissesse: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Se você olhasse para Jesus, ao redor do lago da Galileia, nós o chamamos de mar, mas é um lago, o nome dele é Mar da Galileia, o lago tem vários nomes, o Mar de Tiberíades, tem vários nomes, mas ele é de água doce, com 98 quilômetros de largura, no máximo de comprimento, no máximo 15 quilômetros de largura, e ali você teria Betsaida nesta ponta, Cafarnaum, Genezaré, Tiberíades, Magdala, do outro lado os Gadarenos. E quando Jesus ministrou ao redor desse grande lago muito bonito, envolto dele tem colinas lindas, e quando Jesus estava ali pregando, ele dizia: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Se você olhasse para Jesus, você ia falar: o reino aonde? Chegou aonde? Não parecia que era um reino. Se você imaginar, as pessoas têm conceito por trás das palavras. Se você falar de um reino, você está esperando um rei, um exército, um palácio da justiça, alguma coisa muito poderosa. E Jesus dizia assim: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus, porque ali onde ele estava Deus em carne e osso, o Senhor e juiz sobre toda a criação. Ali onde ele estava uma pessoa que não estava sujeita ao pecado, nem ao diabo e nem à morte, por mais que o mundo jaz no maligno. Aonde Jesus estava alguém acima do maligno. Por isso ele dizia: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Ele também disse que quem nascer da água e do Espírito, convencido pelo Espírito Santo e conhecendo Jesus pela revelação no coração do Espírito Santo, e o receber como Senhor e Salvador de sua vida, é esse que entra no reino de Deus. Porque o rei do reino de Deus, que é Jesus, não está submisso nem à morte, nem ao diabo e nem ao pecado. Ele não só é o rei, mas ele é o Salvador, que nos coloca naquele reino, dentro deste reino. O reino está no mundo, mas não é deste mundo, e o reino está em nós, dentro de nós. E uma das vezes que o Senhor disse deste reino, está em Daniel 2,44, vale a pena ler. Evidentemente que nessa passagem não está falando que ele será da descendência de Davi, nem que ele nasceria de uma virgem, tantas outras passagens, mas eu quero ler somente essa, que quando Jesus viesse, a despeito do governo soberano de Deus sobre um mundo que jaz no maligno, nos dias da primeira vinda do Messias, nós teríamos o início de um reino nas trevas, tirando pessoas das trevas para a luz. Daniel 2,44. Naquela época, Daniel está interpretando a passagem, o sonho de Nabucodonosor. O quarto reino após Nabucodonosor é o Império Romano. Daniel 2,44. Na época desses reis, os reis do Império Romano, que durou alguns séculos, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Se ele jamais será destruído, ele é eterno, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. O Senhor disse que quando o Messias viesse, com o Messias iniciaria aqui no mundo que jaz no maligno um reino. Aonde ele estava o Senhor sobre a criação, inclusive sobre Satanás.
Aonde ele estava o Senhor sobre o pecado, o diabo e a morte, e ele dizia: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Este reino é indestrutível, porque o rei deste reino é indestrutível, e os cidadãos deste reino têm vida eterna através deste rei, portanto são indestrutíveis também. Você pode ler na revista Portas Abertas, queimaram uma igreja aqui no norte da Nigéria, com pastor, a família e tudo mais. Eu preciso te dizer que eles não foram destruídos, eles estão vivos diante de Deus. Este reino não é destruído nem pela morte, nem pelo diabo, nem pelas trevas e nem pelo pecado, porque esse reino, as pessoas deste reino têm vida através do Rei Jesus. Mas evidentemente que o texto diz, não seria subjugado por nenhum reino, por fim subjugaria todos os reinos. Se você olhar nos últimos 2000 anos de história, se você lembrar que Jesus já nasceu na plenitude dos tempos, se você lembrar que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja já na plenitude dos tempos, nós já estamos nos últimos tempos, no calendário de Deus há 2000 anos, e se você observar os sinais do fim, nós podemos dizer que estamos nos dias que a qualquer momento o anticristo vai aparecer. Não estou marcando o dia e a hora da volta de Jesus, não vou fazer isso, mas os sinais são sim muito contundentes. Mas o assunto de hoje não são os sinais da volta de Jesus, mas nós estamos nos dias da volta de Jesus. Então o reino de Deus chegou, porque Jesus disse: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Mas você olha os noticiários, tantas notícias de violências, injustiças e corrupção, você olha para o lado, onde é que está esse reino? O reino chegou, ele não é deste mundo, ele está neste mundo, mas Jesus disse que ele ia crescer como semente de mostarda, trazendo para este reino pessoas de todas as línguas, tribos e povos, mas este reino só terá plenitude na segunda vinda de Jesus. É na segunda vinda de Jesus que o Senhor subjugará todos os reinos desta terra. E a segunda vinda de Jesus acontecerá quando o anjo tocar a 7ª trombeta. E conforme eu leio a Bíblia, e conforme eu leio sobre a 7ª trombeta, eu tenho um desejo no meu coração, e é sério o que eu estou falando. E eu oro a Deus, e é sério o que eu estou falando. Falo: Senhor, por favor, não me deixa fora dessa. Só pode deixar a igreja inteira, mas me inclui nessa. Só pode deixar a humanidade inteira, mas me inclui nessa. Eu não tenho muita certeza se nós vamos poder participar desse grito nas regiões celestiais, porque eu não sei se nós seremos arrebatados e aí gritaremos e voltaremos com Jesus, e se já morremos com Cristo, eu não sei se seremos ressuscitados, encontraremos a igreja a tempo de fazer esse grito e aí voltar com Jesus. Pode ser que o grito seja antes do arrebatamento ou antes da nossa ressurreição, eu não sei, mas eu leio a Bíblia e falo: Senhor, por favor, me inclui nessa, não me deixa fora, eu quero gritar. Quando for a hora da plenitude do reino, eu quero gritar. Porque eu vivi na terra, o reino tinha chegado, mas o reino não tinha plenitude. O reino tinha chegado, eu tinha vida eterna, mas eu ainda ia morrer fisicamente. O reino tinha chegado, mas o Espírito militava contra a carne dentro de mim. O reino tinha chegado, mas eu via as injustiças, eu via tudo. O reino tinha chegado, mas nós estávamos debaixo das consequências do pecado ainda. Eu vivi isso lá na terra, me inclui aí nesse grito. Este é o meu desejo, mas eu não sei se acontecerá.
A plenitude do reino de Deus, quando se cumprirá inúmeras passagens bíblicas, inclusive Daniel 2,44, quando o Senhor Jesus subjugará todos os reinos desta terra. A bagunça desse mundo vai acabar quando Jesus voltar. Podemos ter governos piores e melhores, mas a bagunça acaba quando Jesus voltar, quando o anjo tocar a 7ª trombeta. Apocalipse 11:15. Me inclui nessa, Senhor, por favor, não me deixa fora. Apocalipse 11:15. O 7º anjo tocou a sua trombeta, é a 7ª trombeta. Houve altas vozes no céu que dizia, isso que eu falo para Deus, me inclui nessa. Me arrebata antes ou me ressuscita antes, eu quero gritar. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. É quando Jesus voltar em poder e glória, que Daniel 2,44 se cumprirá na plenitude. O reino está neste mundo e não é subjugado por ninguém, porque ninguém pode acabar com Jesus. Ninguém pode acabar com a nossa vida eterna em Jesus. Só tem uma coisa que pode acabar conosco, é pecado. As pessoas morrem de medo do diabo, o diabo não tem poder contra nós. As pessoas morrem de medo da morte, a morte não tem poder contra nós. O que nos destrói é pecado. É imprudência que nos leva a pecar, isso que vai trazer destruição. Mas morte e diabo não tem poder nenhum contra nós. Governo que mata crente, que degola crente, que queima a igreja e queima todos os crentes dentro da igreja, não tem poder contra nós, não tem poder contra Jesus. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Acabou. Ficar velho, idoso, meio cego, meio surdo, sem saúde, não acaba conosco. Nós temos vida eterna em Jesus. O que acaba conosco é pecado. E quando Jesus voltar, Ele vai subjugar todos os reinos desta terra. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Então, voltamos à nossa pergunta. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Além de orar, o que é que eu posso fazer? Enquanto eu oro, venha o teu reino. Eu não quero dizer que Deus não é Senhor e juiz sobre a criação, porque Ele é. Mas quando eu oro, venha o teu reino, eu quero dizer que nos dias da primeira vinda de Jesus, Ele estabeleceu num mundo que jaz no maligno um reino. Ele não estava submisso nem à morte, nem ao pecado e nem ao diabo, e é através da sua obra redentora que pessoas de todas as nações entram no reino, e em Cristo Jesus eles são indestrutíveis. Ele também disse que o reino está no mundo, não pertence a este mundo, e cresce, 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 e ele cresce pela obra missionária da igreja, cheia do Espírito Santo. Enquanto essa igreja cresce, 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 tem sim lutas, dificuldades e perseguições. Um dos sinais da volta de Jesus é: vos odiarão e vos matarão em todas as nações. E nos matar não significa nada, nós temos vida eterna em Cristo Jesus. E este reino vai crescendo no deserto, na luta, nas perseguições, nas dificuldades. Nós passamos por todas as lutas de um mundo sem Deus. Se tiver seca na região onde nós estamos, a seca é para todo mundo, quem teme a Deus e quem não teme. Se tiver fome e guerra, a guerra é para todo mundo, porque teme a Deus e não teme. Mas em Cristo Jesus nós somos indestrutíveis. Mas quando nós oramos, vem o teu reino, nós estamos dizendo: o reino chegou, o reino está crescendo,
mas Jesus ainda não voltou. A 7ª trombeta ainda não tocou. Então, quando eu oro, venha o teu reino, eu quero dizer que os sofrimentos acabarão quando Jesus voltar. Eu quero dizer que a plena justiça na terra chegará quando Jesus voltar. Eu quero dizer que eu não estou aguentando mais. Vem o teu reino. Eu quero dizer que eu não vejo a hora de Jesus voltar. E que eu quero estar preparado para a vinda de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que eu posso fazer além de orar? Aí eu preciso pedir desculpa para você, porque eu já te induzi ao erro. O que eu posso fazer? Você já está aí, o que eu posso fazer? Vou fazer bolo e vender e pegar o dinheiro e dar para as crianças pobres. O que eu posso fazer? Eu vou orar mais, vou ler mais a Bíblia. Tudo isso aí é muito bom, mas isso não é a resposta. A resposta, isso aí é consequência da resposta. Mas eu te induzi ao erro, então eu peço perdão. Além de orar, o que eu posso fazer que realmente interessa, que depois me levará às consequências da resposta, mas não é a resposta. Se você usar um pouco a cabeça, e quando eu olho para vocês, eu só vejo gente inteligente aqui, vocês estão raciocinando enquanto eu falo. Veja os olhinhos de vocês estão olhando para mim, vocês estão pensando, graças a Deus, glória a Deus, só tem bonito e inteligente nessa igreja. E um ou outro precisa fazer dieta, mas são bonitos, são inteligentes. Além de orar, o que eu posso fazer? Usa a cabeça. Deus governa de maneira soberana. Ele iniciou um reino na primeira vinda de Jesus, porque ele não estava submisso a nada desse mundo das trevas, e continua não submisso, é Senhor sobre tudo, está tudo debaixo dos seus pés. O reino está crescendo através da obra missionária da igreja, e terá plenitude quando ele voltar. Não tem nada deste reino que Jesus não seja fundamental. Ele inicia com Jesus, ele cresce através de uma igreja purificada no sangue de Cristo e cheia do Espírito Santo, porque é Ele que batiza com fogo e com o Espírito Santo, e o reino chega na plenitude quando Ele voltar. Não tem nada deste reino que o Rei não seja Jesus, que o Senhor não seja Jesus, que o batizador do Espírito Santo não é Jesus, que o purificador de pecados não é Jesus, o que tem a vida abundante, da vida abundante, não é Jesus, é Jesus o tempo todo. Então o que eu posso fazer? Eu deveria ter um desejo ardente de me aproximar de Jesus, porque se eu estivesse pertinho dele, pertinho do Rei, que perdoa, que salva, que dá vida eterna, eu serei capacitado para uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de serviço, uma vida de testemunho, uma vida de compaixão, uma vida de perdão, porque a vida abundante vem dele. Além de orar, vem o teu reino. O que eu posso fazer é me aproximar de Jesus. Se eu me aproximar de Jesus, eu me tornarei um sacerdote de sacrifícios espirituais. É a minha oração, o meu louvor, o meu perdão, a minha compaixão, o meu serviço, tudo isso virá da pessoa de Jesus, pela graça de Deus. Em Jesus eu sou geração eleita, eu sou sacerdote de sacrifícios espirituais. Do ponto de vista espiritual, eu reino com Ele, porque eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais. Eu sou parte da nação santa, porque eu sou purificado pelo sangue dEle.
Então, além de orar, o que eu deveria fazer é me aproximar de Jesus. Ele é o autor da vida e Ele é o rei deste reino que está crescendo, está crescendo e está crescendo. E quando a 7ª trombeta tocar, nós vamos gritar, porque eu vou estar lá. Não sei se você vai estar. Eu não tenho certeza. Se o Senhor nos arrebatará, nós gritaremos e voltaremos, ou eles gritarão e Jesus nos arrebata. Eu falei para o Senhor, por favor, me inclui nessa, eu quero gritar. Antes do Senhor voltar, eu quero dar esse grito, não me deixa fora. Eu quero vir, mas antes de voltar com Jesus, eu quero dar este grito. Se você abrir em 1 Pedro 2, o que eu acabo de dizer, na verdade, está nas Escrituras. 1 Pedro 2, 2. Não fecha a Bíblia, eu vou ler alguns versos. Eu estou respondendo a pergunta. Além de orar, vem o teu reino, o que eu posso fazer? A resposta é, além de orar, aproxima de Jesus. Eu sei que a pergunta que eu posso fazer, você veio com lista de atividades, mas primeiro aproxima de Jesus. As atividades são consequências de ter aproximado de Jesus. O quanto você ajuda os pobres, o quanto você faz cesta básica, o quanto você lê a Bíblia e ora, o quanto você testemunha, é consequência de estar próximo de Jesus. A resposta é, aproxima de Jesus. 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, agora que somos salvos, agora que estamos no reino, verso 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, sem ele não tem vida, sem ele não tem salvação. Ele é a pedra fundamental do templo de Deus, que é a igreja. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês, verso 5. Na medida que nos aproximamos, verso 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Verso 9. Vocês, porém, são em Cristo geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao aproximarmos de Jesus, agora que sabemos que o Senhor é bom, através da vida de Jesus, nós que somos templos de Deus, nos tornamos pedras vivas, cheias da vida de Deus, para sacerdócio espiritual. Não precisa mais de sacrifício de animais. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, já morreu pela humanidade. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Mas agora não precisa mais de sacrifício de animais, mas tem sacrifícios espirituais. Nossa vida de oração, de louvor, de perdão, de compaixão, de serviço, são os sacrifícios espirituais. Às vezes eu me preocupo um pouco com os evangélicos, eles estão meio alucinados com o judaísmo ortodoxo, sem perceber que o judaísmo ortodoxo ainda nega que Jesus é o Messias e a sua divindade. Sem perceber que o judaísmo ortodoxo, se pudesse, fecharia todas as igrejas em Israel. E tem crente torcendo pelo judaísmo ortodoxo, eles vão fazer o terceiro templo. Vão fazer o terceiro templo e você vai ver a situação queimar para o seu lado. Você vai ver o quanto que vai complicar para o seu lado.
Quando eles vierem a construir o terceiro templo, como no geral pensamos que sim, eu penso que não é obrigatório, a palavra de Paulo pode se cumprir de outra forma, mas poderá ser literalmente. Espero que os crentes não vão fazer excursão para Israel para filmar o terceiro templo, para sacrificar cordeiro. Não precisa nada disso. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu naquela cruz. Nós somos sacerdotes de sacrifícios espirituais. É o nosso amor, o nosso perdão, o nosso serviço. Nós somos uma geração eleita, nação santa, um povo exclusivo de Deus, porque nós estamos no reino pelo sangue de Cristo e nós estamos separados para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos dizer, Deus reina de maneira soberana até sobre o mundo que jaz no maligno. Nós queremos dizer que, segundo várias passagens, eu só enfatizei, Daniel 2,44, um reino de Deus começou no mundo que jaz no maligno, na primeira vinda de Jesus, e ele está crescendo, crescendo, crescendo. E na segunda vinda, após o toque da sétima trombeta, ele subjugará todos os reinos desta terra. Possivelmente para um governo de 1000 anos, onde o leão pastará com a ovelha. Se essa passagem não for literal e as outras similares, ele já vai separar os bodes das ovelhas. Mas quando Jesus voltar, tudo vai melhorar. Quando Jesus voltar, você vai ver o que é plenitude do reino de Deus. Enquanto ele rodava pelo mar da Galileia, pregando, e depois em Nazaré, e inúmeras vezes na Judeia, não parecia que o reino de Deus tinha chegado, porque ele começa pequeno, como semente de mostarda, e vai crescendo, e crescendo, e crescendo, e faz 2000 anos que está crescendo, e tem 900 milhões de pessoas no mundo que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Mas quando ele voltar com a sua igreja, em grande poder e glória, ele vai subjugar todos os reinos desta terra. Agora, o que eu posso fazer além de orar? Aproxima do Rei Jesus. Aproxima do Rei Jesus. O reino começou por causa dele. Você só está no reino por causa dele. O reino só cresce através do testemunho missionário da igreja, porque ele a batiza com fogo e com o Espírito Santo. E o reino terá sua plenitude quando ele voltar. Seja lá como for que ele cumprirá isso, com 1000 anos na terra ou não, isso é até detalhe. Isso é até detalhe, mas quando ele voltar, o reino de Deus terá a sua plenitude. Está tudo ligado à pessoa e obra de Jesus. Além de orar, venha o teu reino, eu estou querendo dizer, avance a obra missionária da igreja na terra. Venha o teu reino, eu estou dizendo, toca essa trombeta. Quando nós oramos, vem o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, mas me inclui naquele grito, não vai me deixar fora desse grito. Por favor, eu não sei se eu vou gritar, mas a minha oração me inclui nesse grito, não me deixa fora. O senhor pode deixar a igreja inteira, menos eu quero gritar, quero gritar. Agora o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mas até que isto aconteça, enquanto eu oro, a despeito do que eu faço na obra de Deus, o mais importante é se aproximar da pedra viva que é Jesus. Aproxima da pedra viva, isso que Pedro disse. Como um recém-nascido que enquanto não mamar não vai fechar aquela boquinha, você clame a Deus que você quer essa pedra viva. Você quer conviver com a pedra viva. Você quer o toque da pedra viva, porque é a pedra viva que te faz sacerdote espiritual. É a pedra viva que te faz sacerdócio real, nação santa, geração eleita.
É a pedra viva que te capacita para proclamar, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a pedra viva que dá sentido em nossas vidas. O que eu vou fazer? Além de orar, eu vou me aproximar. Quem quer aproximar aqui? Mas não é que nem aquele povo que fala que vai fazer dieta e não começa. Quem quer aproximar, mas para valer, levanta a mão. Agora eu quero ver se você quer aproximar mesmo. Que para aproximar a gente ora. Oh Senhor, eu quero aproximar. Senhor, eu boto meu coração aí na presença do Senhor. Senhor, a tua vida abundante. Vai agraciando. Essa pedra viva transfira para mim a sua vida abundante. Eu quero ser sim um sacerdote de sacrifícios espirituais. Eu quero anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você levantou a mão. Agora você vai orar. Agora você vai aproximar. Aí onde você está, não vem ninguém aqui à frente não. Todo mundo em pé. Só 2 pessoas. Pega uma pessoa do lado e começa a aproximar da pedra viva. Eu quero ver se você vai aproximar. Você levantou a mão. Então agora de 2 em 2 começa a orar. Todo mundo, eu estou de olho aberto e os anjos estão olhando também. Estão anotando a mão de quem vai, o nome de quem aproxima, de quem não aproxima. Começa a aproximar. Você, além de orar, o que você vai fazer? Você vai aproximar da pedra viva. Aleluia. Aleluia. Aproxima da pedra viva. Aproxima da pedra viva, arruma alguém para começar a orar e comece a orar. Aproxima da pedra viva. Senhor amado, nós nos colocamos na presença do Senhor. Ensina-nos a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ensina-nos a clamar, a desejar que o reino avance sobre essa terra. Ensina-nos a desejar que a 7ª trombeta toque. Senhor, permita que nós gritemos. Nós queremos gritar: o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Ajuda-nos, Senhor, a orar e a clamar pela plenitude do reino de Deus. O reino começou com Jesus, cresce através da obra missionária desta igreja, batizada pelo Espírito Santo, batizada no fogo. O reino terá a sua plenitude na segunda vinda de Jesus. Inclua-nos no grito, nós queremos gritar. Nós queremos gritar com aquela multidão nas regiões celestiais. Oh, nos arrebata e nos permita gritar. Nós queremos gritar: o reino de Deus vai ter a sua plenitude. Jesus está voltando, aleluia. Oh Senhor amado, ajuda a igreja a se aproximar do Senhor. Ajuda a igreja a se aproximar dessa pedra viva. Nos levante como sacerdotes de sacrifícios espirituais. Nos levante, Senhor, como anunciadores das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh Pai amado, derrama do teu Espírito Santo sobre a igreja. Senhor Jesus, batiza a tua igreja com fogo. Renova o nosso amor pelo Senhor, nosso amor pelas Escrituras, nosso amor pela tua presença, nosso amor pela santidade do Senhor. Reverência. Pai amado, enche essa igreja com o Espírito Santo, que na sociedade onde eles estão, eles sejam testemunhas de Jesus. Batize essa igreja com o Espírito Santo. Enche essa igreja com teu Espírito Santo. Enche essa igreja com teu Espírito Santo, para ser uma igreja que faz diferença na sociedade. Oramos no poderoso nome de Jesus. Pai amado, nesse momento nós repreendemos enfermidades, no poderoso nome de Jesus. Nós repreendemos enfermidade no corpo dos teus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus. Nós repreendemos toda obra de Satanás
de tristeza, de opressão, de incredulidade, de frieza espiritual, repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Hoje começa uma obra nova no coração de algumas pessoas. O Senhor está derramando do teu Espírito Santo, o Senhor está trazendo aos teus pés, e o Senhor glorificará o teu nome através de suas vidas. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Aleluia.